Testemunho glorioso de Godwill Shumba de Pokot Central em Sigor, Quênia, incluindo o relatório médico. 20 de dezembro de 2023, ao vivo na Rádio Jesus is Lord. Nome: Godwill Shumba. Idade: 5 anos. Condição: completamente aleijado, surdo e cego devido à paralisia cerebral desde o nascimento. Narradora: Mãe Rose. Godwill nasceu através de uma cesariana. No parto, o filho não chorou. Demorou algum tempo até o filho chorar. Depois, Godwill foi levado para o berçário e lá esteve por 5 dias. Tiveram alta e voltaram para casa. A certa altura, Godwill engasgou-se enquanto mamava. O menino ficou inconsciente e foi levado para o hospital, momento em que Godwill começou a ter convulsões muito graves. A mãe o levou ao pronto atendimento mais próximo, mas não recebeu muita ajuda e decidiu levá-lo para o hospital de Kapenguria. Em Kapenguria disseram-lhe que o seu filho tinha alguns problemas cerebrais. Os médicos também lhe disseram que não havia cura. O filho tinha uma depressão na cabeça e essa era a causa das graves convulsões. Também lhe disseram que podiam mandá-la para Kitale para procurar mais medicação. Mas, devido à distância e à sua origem humilde, poderiam pôr o filho em fisioterapia. Aos 9 meses de idade, começou a levar o filho à fisioterapia. Porém, também por causa da distância, depois de 1 ano e meio parou. Devido às dificuldades financeiras, decidiu apenas ficar em casa com o seu filho aleijado. De volta para casa, a vida que levava era inacreditável. Condição antes da cura. As pernas e mãos eram finas e fracas. Convulsões graves. Incapaz de ficar de pé ou sentar. O pescoço era muito fraco e não conseguia suportar a cabeça. Incapaz de mastigar os alimentos, a mãe costumava mastigar os alimentos para os tornar macios e poder alimentá-lo. Microcefalia. Babava continuamente com forte odor. Cego e surdo. Incontinência urinária e fecal. Certo dia, a sogra acordou e disse-lhe que na casa deles não dão à luz aleijados. A família da sogra rejeitou a criança. Num determinado dia, ela havia ido a uma igreja pentecostal, onde ia antes de vir para o ministério do Senhor. Quando voltou para casa, descobriu que removeram todas as janelas e portas de sua casa e tudo estava aberto. Ela ainda ficou naquela casa por 3 dias, sem portas, sem janelas. O caso foi denunciado ao chefe da área e chamaram o pai para levar sua filha de volta à casa dos seus pais. Pelo fato de seu marido estar do lado de sua sogra, então seu casamento acabou apenas por ter um aleijado. De volta à casa de seus pais, suas coisas também não eram boas. Rose voltou à igreja pentecostal onde frequentava a fim de obter ajuda. Lhe disseram, devido ao que ouviram, que ela mentia alegando que não estava obedecendo o que sua sogra dizia e a mandam embora. Depois que a igreja a rejeitou, ela começou a buscar ajuda das bruxas, lhes dando 5.000 shillings quenianos, às vezes 2.000, procurando solução.
Algumas semanas depois, sua própria mãe começa a afugentá-la, dizendo-lhe que se ela quiser ficar naquela casa deveria levar a criança de volta ao marido. Mais tarde, sua própria mãe e irmãos a mandam embora de casa. Ela decidiu morar apenas em um centro próximo onde conseguiu uma pequena casa. Ela começou a cozinhar alguns donuts e chá para vender e viver. A parentela do pai de Godville ainda seguia. Um dia foi atacada e seriamente espancada até perder um dente. Ao voltar da delegacia para casa, descobriu que a filha havia sido estuprada. Perto da prima havia uma casa, então ela decidiu apenas ficar lá. Mais tarde, a mulher do primo não a quis lá, trancou a casa, a torneira da água e o banheiro. Ela ficou lá, arranjou trabalho num salão e mais tarde, saiu de lá e encontrou trabalho numa escola. A família a seguiu e a expulsou da escola por causa do seu filho aleijado. Enquanto estava com outras pessoas, ela se cobria para poder alimentar o filho. Caso o filho tivesse convulsões quando estava com outras pessoas, ela o cobria também, e quando o filho tossia, ela sabia que o filho estava acordado e o descobria. O filho batia a cabeça jogando-a para trás e para frente até criar uma ferida. As pessoas costumavam dizer que se estivessem no lugar dela há muito tempo que podiam ter abandonado o filho. Jornada de cura. Certa vez, enquanto na estrada, ela encontrou um irmão que cumprimentou-a e apresentou Jesus. Também a apresentou ao ministério do Senhor e compartilhou o que o Senhor está fazendo através dos mega mais poderosos profetas de Jeová Yahvé. Ela aceitou, mas decidiu que não iria, mas permitiria que o seu filho fosse levado à igreja. Sua filha era quem estava levando o filho ao altar do Senhor. Mais tarde, ela foi convidada a participar de Menengai 4, a poderosa reunião de avivamento do Senhor. Ela participou da reunião do Senhor. Durante a reunião Menengai 4, o Senhor tocou Godville e fortaleceu seu pescoço fraco e agora foi capaz de apoiar a cabeça. Uma vez, seu pai visitou um dos pastores que estava hospedado perto dele. Ele explicou a condição de Godville para o pastor, que deu-lhe os contatos e o direcionou para o altar do Senhor. Foi quando Rosa, a mãe de Godville, se juntou ao ministério do Senhor em fevereiro de 2023, durante a reunião de Bome. No dia 25 de novembro, durante o discipulado, quando os dois mega mais poderosos profetas de Deus entram, ao vivo, no ar e descrevem a menina aleijada que tem um pé torto e seu pé está voltado para cima, a curada do Senhor Celine Shepkorir. E os dois mega profetas mais poderosos disseram, com base naquele decreto poderoso, os aleijados se levantam e andam, e todas as condições sob o sol para serem curados. Foram ao altar do Senhor e o pastor repetiu o mega tremendo decreto do sangue eterno de Jesus decretado pelos dois mega mais poderosos profetas de Deus. Na quinta-feira do dia seguinte, Godville se levantou e andou. A mãe não podia acreditar que esperou até segunda-feira quando viu Godville se levantando sozinho e andando. Ela termina dizendo a todas as pessoas que é importante sempre ouvir os dois mega mais poderosos profetas de Deus, a voz do Senhor. Ela é tão grata ao Senhor por ter levantado seu filho do pó.
e já perdoou a todos que lhe fizeram mal. Glória a Jesus! Condição após a cura: capaz de ver, capaz de andar, ficar de pé e sentar-se, capaz de mastigar, já não baba mais, capaz de comer, capaz de controlar o seu intestino, capaz de ouvir. A coordenação dos movimentos foi restabelecida. Relatório dos médicos. A paralisia cerebral é uma doença neurológica que afeta as capacidades motoras e de desenvolvimento. Nunca poderia ser possível para a área médica restaurar. Uma vez que uma parte do cérebro é afetada, é impossível de se reverter. A parte do sistema cerebral afetada é o cérebro. É responsável pelos sinais. Tipos de paralisia cerebral. Paralisia cerebral espástica. Paralisia cerebral discinética inclui também as paralisias cerebrais atetose, coreoatetose e destonia. Paralisia cerebral atáxica. Paralisia cerebral mista. Paralisia cerebral espástica é a mais comum de todas e afeta muitas crianças. É causada por danos generalizados ao cérebro ou malformações cerebrais significativas. As crianças geralmente têm rigidez severa em seus membros. Sintomas de paralisia cerebral: falta de coordenação muscular ao realizar movimentos voluntários, ataxia, músculos rígidos ou tensos e reflexos exagerados, espasticidade, fraqueza em um ou mais braços ou pernas, deficiência sensorial, incontinência, problema com a deglutição. Sintomas neurológicos: dificuldades de fala, microcefalia. A fisioterapia e a terapia da fala são feitas por especialistas. É uma doença para toda a vida. No caso de Godville, foi necessária a fisioterapia ocupacional, mas não tem cura. É por isso que este milagre é único e maravilhoso. Ninguém conseguiria que este caso recuperasse a normalidade. É sempre permanente e irreversível. A L-fisioterapia ocupacional e a cirurgia são apenas medidas para tentar conter pequenas alterações que não podem levar à recuperação. O que o Senhor fez não há médico que possa fazer. É um choque porque Godville já é capaz de andar sozinho e também de sentir coisas, sorrir e identificar pessoas. O seu desenvolvimento normal já foi restaurado. O que o Senhor fez é grande. Glória a Jesus. Aqueles que querem receber ao Senhor globalmente, diga: poderoso Senhor Jesus, eu escutei que o glorioso reino de Deus vai durar para sempre. E eu escutei sobre o poder de Jesus, que Ele é o mais poderoso Salvador. Então hoje eu escolho Jesus. E eu agora vou me unir a essa equipe vencedora. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. Por favor, perdoe os meus pecados e estabeleça a justiça em mim.
e me sensitiza, Senhor, sensibiliza sobre a gloriosa vinda do Messias. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém.